Você já se perguntou quais são as diferenças entre o roteiro de game para um roteiro de filme? Talvez você nunca tenha pensado muito sobre isso, não é mesmo? E no episódio de hoje do Cinegame mostraremos essas diferenças. Como apresentado no primeiro episódio, alguns diretores de cinema já se aventuraram no mundo dos games, e essas duas mídias vêm se aproximando bastante nos últimos anos. Então, por que muitos filmes baseados em games não deram certo? A narrativa de um game é muito mais complexa e permite uma imersividade muito maior. O jogador não apenas observa a história, como também faz parte ativamente dela, o que gera uma ligação muito maior entre os personagens e jogadores. Enquanto que a narrativa de um filme torna o espectador muito mais passivo na história, ainda há uma certa empatia com os personagens, mas em um nível menor do que um game pode proporcionar. Além disso, o game tem muito mais momentos de tensão e alívio que um filme, e esses altos e baixos são muito difíceis de serem adaptados para um filme. Essa complexidade torna difícil para a crítica especializada em cinema, pois muitos críticos não entendem e não estão familiarizados com o tipo de narrativa que um game proporciona, julgando assim a história de um game como se fosse um filme, o que está errado. Para explicar melhor, devemos falar dos três pilares em que um game pode se apoiar: o enredo, os personagens e o universo onde ele está inserido. Normalmente, na hora de se apoiar em uma narrativa, o story designer se apoia em um ou dois desses pilares para montar a sua história. Quando um game tenta entregar esses três pilares, as coisas podem acabar fugindo do controle e virando uma grande bagunça. No caso do enredo, a história gira em torno de um plot principal do jogo. Qual é o objetivo final da história? Vingança? A busca pela verdade? Uma jornada de redenção? Quando um jogo é embasado no enredo, o plot movimenta toda a ação do game. Os personagens também costumam ser um pilar essencial na construção de uma narrativa, pois são eles que vão criar um laço de empatia com o jogador, com suas ações e motivos. Quando um game apresenta personagens bem construtivos e cativantes, suas motivações conseguem sustentar toda a história mesmo com um enredo simples e objetivo. Tomando como exemplo o game The Last of Us, da Naughty Dog. A história é simples e concisa. Um traficante é contratado para levar uma garota até o outro lado de um Estados Unidos pós-apocalíptico. Colocando assim, parece ser uma história simples, mas ao longo do jogo somos introduzidos às histórias individuais dos dois personagens principais, Joel e Ellie. Os dois vão criando um laço muito forte, como de pai e filha, e essa relação é o que movimenta toda a jornada dos dois, tornando a narrativa cada vez mais emocional conforme ela avança. A relação de Joel e Ellie é o coração do game, e toda a experiência do jogador depende de como ele irá absorver isso. A narrativa de um game também pode ser contada através do próprio mundo onde ele está inserido, se tornando um fator importante no desenvolvimento da história, como nos jogos da franquia Assassin's Creed, em que cada jogo se passa em um período diferente de tempo da história humana. O próprio mundo já está contando uma história, e isso, além de influenciar a narrativa do game, afeta também a jogabilidade e as habilidades do personagem principal. Esse tipo de narrativa também é muito explorado em games como o formato de RPG, onde cada detalhe é pensado e explorado ao máximo. Cada cenário tem uma história a contar e nada é colocado em vão. Quando uma desenvolvedora tenta colocar esses três pilares em um game, a narrativa fica sobrecarregada demais com vários detalhes que não são essenciais, o que prejudica todo o jogo. Os RPGs são outro exemplo de games que usam um mundo onde a história é ambientada com uma ferramenta para enriquecer a narrativa. No game The Witcher 3, da desenvolvedora CD Projekt Red, o mundo onde o jogo se passa é fundamental para o desenvolvimento da história e como ela será passada para o jogador. Cada cidade apresentada na trama tem a sua própria história, assim como as armaduras e outros equipamentos que aparecem ao longo da história, contribuindo para tornar a narrativa ainda mais rica em detalhes. Esses jogos também têm a característica de deixar o jogador escolher qual diálogo o personagem irá usar em determinada situação, possibilitando uma imersividade ainda maior e tornando a experiência ainda mais única. O filme Bandersnatch, da franquia Black Mirror e produzido pela Netflix,
tentou reproduzir essa característica ao possibilitar que o espectador escolhesse qual rumo a história terá. Para concluir, mesmo que diferentes, tanto os filmes como os games têm o poder para nos presentear com histórias únicas, capazes de nos fazerem rir, chorar e principalmente de nos fazer se apaixonar por esses dois mundos. Pois com eles temos o poder de viajar para qualquer época e lugar, ser quem nós quisermos ser, lutar guerras e derrotar vilões, e claro, fugir um pouco da vida real.